Bem, pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Romildo Júnior, né, professor de informática para concurso, e vamos ensinar hoje, mais uma vez, alguns conceitos a respeito de Linux, dando continuidade à nossa última aula. Vimos aí alguns conceitos a respeito desse sistema operacional, que tem sido um foco, né, por várias bancas organizadoras de concurso, e a aula passada a gente conseguiu ver, né, algumas características desse sistema operacional. Vimos aí, como etapa final, a estrutura, podemos dizer assim, do sistema operacional Linux, através do slide, né? Conhecemos aí um pouco a respeito do kernel. Vimos também aí o que seria esse shell, né? O interpretador de comandos. Uma observação, não sei se eu tinha falado lá na aula passada, o kernel é o núcleo do sistema, né? É o código-fonte, propriamente dizendo. Então, toda vez que a questão falar a respeito de código-fonte, tu sabe que está falando a respeito desse kernel. E vimos que, além do interpretador de comandos, né, o shell, existem os aplicativos que faz com que o usuário tenha essa possibilidade de utilizar o sistema operacional no todo. Então, o sistema operacional é isso, né? É aquela camada que está entre o usuário e o hardware, né, o teu PC propriamente dizendo. E ainda conhecendo, né, a respeito do Linux, o shell, aquele interpretador de comandos, hoje a gente observa que muitas bancas falam a respeito do shell, principalmente na área de comandos. Então, quando falamos na área de comandos, estamos falando naquela área não gráfica. Aí eu coloquei para vocês aí em slide uma das áreas não gráficas, né? Eu estou falando dessa forma para ficar bem fácil o entendimento de vocês. Estou colocando aí nesse slide uma base do interpretador de comandos Bash, né? Então, esse Bash é o interpretador de comandos de área não gráfica, um dos mais utilizados no Linux atualmente. Por que eu estou falando de área não gráfica? Porque sabemos que o usuário ele também pode interagir com o sistema operacional em um ambiente gráfico, né? Um ambiente GUI, que hoje sabemos que o Linux possui várias distribuições, e entre essas várias distribuições que o Linux possui, as mesmas possuem também esse ambiente GUI, esse ambiente gráfico, essa interface gráfica. Vou mostrar aqui para vocês. Nesse slide vocês estão observando, né, o que seria o ambiente GUI, Romildo, que também não deixa de ser um interpretador. Quando você utiliza essa área gráfica, o interpretador de comandos ele entra em ação. Só que o usuário está utilizando um ambiente mais popular, principalmente para quem é habituado com o sistema operacional Windows. Mas no que interessa para a gente, resolução de questão, a gente vai ter que memorizar algumas telas gráficas? Não. Até porque o Linux hoje ele possui mais de 60 distribuições, gente. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o Linux ele possui mais de 60 áreas gráficas diferentes. Imagina se as bancas fossem cobrar, né, essas áreas gráficas, esse ambiente GUI. Então, a gente teria que estudar várias, ou a banca teria que especificar. Então, quando o edital ele pede conceitos de sistema operacional e coloca o Linux, a gente precisa estudar aquela estrutura que envolve o Linux no todo, né? E a gente vai ver justamente como isso tem sido cobrado por várias bancas organizadoras nos últimos concursos, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, em algumas resoluções, podemos dizer assim, de algumas questões, ok? Então vamos lá, aprender um pouco mais a respeito do Linux. Vimos que o sistema operacional Linux, entre uma das suas características, ele é um sistema operacional multiusuário. Ou seja, a gente pode ter mais de um usuário, sim. E sabemos que todo usuário de sistemas operacionais, seja o Windows ou Linux, que é o que estamos tratando, esses usuários eles têm permissões. E como é que funciona essa questão, Romildo, de permissão dentro do sistema operacional Linux? Então eu coloquei aqui no slide. Dentro do Linux, por ser um sistema de multisseção e multiusuário, permite o cadastro de contas de usuário com diferentes níveis de permissão de acesso, sendo os principais. Quais são os principais? Existe no Linux os usuários comuns. Quais são as características de um usuário comum? Eles possuem restrições aos recursos que o sistema operacional tem, não podendo muitas vezes configurar, instalar ou alterar programas dentro do sistema, a não ser que seja dada permissão pelo administrador.
Uma outra característica também de contas de usuário no Linux, que vem sido muito cobrada em muitas provas de concurso, é a questão do famoso superusuário, né? Ou usuário root. E o que seria esse usuário root, o conhecido usuário root, o usuário raiz? Ele possui o privilégio total sobre a máquina, né? É o usuário root, ou seja, o superusuário, que é o responsável pela administração de configurações. O usuário root ele é responsável pela administração de outras contas de usuário. E só o usuário root, né, ele tem justamente assim um livre-arbítrio no processo de instalação e configuração de programas. Então, quando tratamos de conta, lembrando aí, existe contas comuns de usuários comuns, existe lá, tu vai de repente encontrar em uma questão, não, usuário root, usuário raiz. Então, tu sabe que está se tratando do super usuário do sistema operacional Linux, no que diz respeito às contas de usuário. Ok? Fazendo uma comparação do sistema operacional Linux com aquele que vocês já viram alguns conceitos a respeito dele lá no começo, sistema operacional Windows, o que é que nós temos aí nesse próximo slide? Observem bem. Se formos fazer uma análise, vamos observar que o Windows, né, independente da sua versão, eu coloquei ali XP ou 7, mas vocês vão perceber que as características que foram colocadas aí nesse slide são características que a gente pode trazer até as versões mais atuais do sistema operacional Windows, tá? Então, fazendo comparação com o Linux, o que é que temos? O Windows ele é proprietário. Porém, quando a gente vai lá no processo de resolução, quando eu vejo lá na questão de Linux proprietário, não, isso é característica do Windows. O Linux ele é livre. O que é que temos mais, Romildo? O Windows ele é um sistema operacional de ambiente gráfico. O Linux, na sua estrutura base comum, principalmente dentro do processo de resolução de questões, vocês vão ver que o Linux ele é não gráfico, ok? O sistema operacional o Windows ele é regido pelo copyright. A gente viu através da última aula que tivemos que o Linux não. O Linux ele é copyleft, ou seja, é regido pela licença GNU. O que temos mais? Sistema operacional Windows. Sistema operacional Windows em uma questão, se o edital, ou melhor falando, se o enunciado falou de Windows em termos de software, ele tem que discriminar que o Windows ele é um software fechado. A gente está vendo isso aí no slide. Já no caso do Linux, Romildo, não, o enunciado, eu só vou para o positivo se o enunciado estiver falando que o Linux ele é um software de código aberto. Aí vamos lá, o software comercial. Falou de software comercial? O Windows. O Linux, ele possui o kernel, ou seja, o seu código-fonte não comercial. Agora, existem características que, se vocês observarem bem aí no slide, vocês vão ver que são características que ambos possuem. É por esse motivo que muitas vezes quando a gente pega uma questão, existe aquela dúvida no concurseiro. Por esse motivo também que a gente precisa se apegar a determinadas nomenclaturas. Você não precisa focar em muitos conceitos, mas você precisa entender a nomenclatura e a base dela para o que interessa para vocês, que é o processo de resolução das questões. Por exemplo mesmo, quando se trata de sistema multiusuário e multitarefa. Então aí tu já sabe, multiusuário e multitarefa, o Windows ele é multiusuário, é multitarefa. E o Linux também é. A gente sabe que o sistema operacional o Windows, ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente vai criar um arquivo dentro do ambiente Windows, eu posso simplesmente botar lá o nome Romildo como nome do arquivo. E com o caps lock ligado, botei lá Romildo com letra maiúscula e o Windows, para ele, tanto faz. Se eu digitei maiúsculo ou minúsculo, na pesquisa, se o arquivo foi criado com letra maiúscula, quando eu for pesquisar, se eu botar minúsculo, o Windows localiza e encontra do mesmo jeito, né? Ele não diferencia. Já no caso do sistema operacional Linux, não, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. É por esse motivo que um arquivo que inicia com a letra maiúscula no Linux, e se um outro arquivo com o mesmo nome iniciou com letra minúscula, é caracterizado dentro do ambiente Linux como dois arquivos totalmente diferentes. Então, ele diferencia. Linux diferencia maiúsculas e minúsculas.
O Windows utiliza extensões para identificar um tipo de arquivo. O que isso quer dizer? Eu geralmente tenho o costume de dizer que extensão é como se fosse um sobrenome. Através da extensão, a gente consegue identificar qual é o tipo de arquivo e em que programa de computador aquele arquivo, na verdade, foi criado. E a gente sabe que, por padrão, dentro do ambiente, né, do sistema operacional Windows, todo arquivo criado, ele gera uma extensão. Exemplo mesmo, não, eu digitei um documento lá no Word, Romildo, e salvei. Muitas vezes tu colocou como nome daquele documento aula. Ótimo. Só que quando aquele arquivo ele é gravado, dentro das versões mais atuais do Word, ele vai ser gravado como aula.docx. Seria mais ou menos isso aqui. Eu crio, né, um determinado arquivo dentro do processador de texto. Quando eu salvo, então eu botei lá como nome do arquivo aula, ele vai ser gravado como aula.docx. Então aqui eu tenho o nome. Aqui eu tenho a extensão. Seria sobrenome. Isso é padrão dentro do sistema operacional Windows. E o Linux, ele não trabalha com extensões, tipo de extensão de arquivo. Ok? E para encerrarmos essa etapa de comparação entre os sistemas operacionais, precisamos entender que todo sistema operacional concurseiro, ele é instalado dentro de um disco. Isso é comum. Porém, o disco, para receber esse sistema operacional, esse disco precisa passar por um processo de preparação. Então, esse processo de preparação nos leva à necessidade de entender algo que é muito cobrado em provas de concurso. Que algo é esse? São os chamados sistemas de arquivos. É por esse motivo que nesse slide vocês vão observar que lá embaixo, uma outra comparação que eu fiz foi a respeito dos sistemas de arquivo. Porque todo sistema operacional dentro de um disco, você precisa entender que esse disco ele precisa ser preparado com um sistema de arquivo para receber esse sistema operacional. E hoje, quando se trata de sistema de arquivos, o ambiente Windows utiliza alguns sistemas de arquivos padrões. Quando a gente pega uma questão de concurso e lá no enunciado a gente vê essas nomenclaturas, automaticamente, quando eu vejo certas nomenclaturas, eu digo, isso aqui está tratando-se de Windows. Romildo, e essas outras aqui? Quando eu vejo determinadas outras nomenclaturas, eu sei que está tratando a respeito do sistema operacional Linux. Exemplo, a gente sabe que quando se fala de sistema de arquivo para ambiente Windows, dois sistemas de arquivos bem comuns é o FAT, né? Que seja lá dependendo da forma que está sendo cobrada, você vai encontrar esse sistema FAT sendo subdividido, do tipo FAT 16, FAT 32 ou simplesmente FAT lá no enunciado. Tratando-se ainda de Windows, um sistema de arquivo padrão que é utilizado hoje como foco é o NTFS. Então, quando falamos de FAT e NTFS, estamos falando de sistemas de arquivos que são utilizados pelo sistema operacional Windows. Cuidado para não confundir, tá? A gente sabe que desde a aula passada, duas coisas estão em foco. O que é que está em foco, Romildo? Está em foco o SO, né? O que é SO? Quando eu falo de SO, eu estou falando do sistema operacional. Inclusive, estamos tentando abordar características de Linux, mas virou, mexeu, também estamos mostrando alguns conceitos a respeito do SO, ou seja, do sistema operacional Windows. E não confundir SO com o quê? Com SA. O que é SA que eu estou me referindo? Seria o sistema de arquivo. SO, sistema operacional. SA, sistema de arquivo. Quais são os sistemas de arquivos do Linux? Quando fala a respeito de Linux, sistemas de arquivos comuns, como vocês estão vendo aí no slide, temos o
né? Que dependendo, né, do padrão, né, você pode encontrar, dependendo do enunciado da questão, tu pode encontrar lá simplesmente ET. E aí eu coloquei sistemas de arquivos ET2, ET3, já existe, né, ET4 e outras, né, podemos dizer assim, subdivisões desse sistema de arquivo Linux. São um dos mais cobrados em questões. Quando eu vejo lá no enunciado ET, independente, se tem ET1, ET2, ET3, ET4, RAID, então eu sei que está tratando de quê? De um sistema operacional não Windows, ok? Então um sistema de arquivo muito cobrado hoje por várias bancas organizadoras. É por esse motivo que eu separei aí 2 slidezinhos falando a respeito dessa estrutura. Inclusive, se for também possível, a gente vai ver que nas próximas aulas ou no nosso próximo encontro, no processo de resolução, eu vou também te mostrar como isso tem sido cobrado. Então, nesse próximo slide mesmo, eu estou mostrando aí para você a estrutura da superfície de gravação de um disco. Né? Levando em consideração que quando estou falando de disco, eu estou simplesmente falando de um dispositivo de armazenamento de informação. Esse dispositivo de armazenamento de informação, ele precisa passar por uma preparação. É por esse motivo que eu coloquei aí alguns conceitos, né? No caso, citei aí HD. Eu botei um HD dividido em círculos concítricos chamados trilhas. Inclusive, aí há alguns anos atrás, achei bem interessante que essa expressão círculos concítricos, isso foi justamente expressão cobrada em um enunciado por uma banca, né? Na época foi o IPAD, em um dos últimos concursos da Polícia Civil. E muita gente, muito concurseiro, não tinha a mínima ideia o que é esses círculos, na verdade, concítricos, né? Chamados aí trilhas. Então, assim, eu coloquei isso no slide. Então, essas trilhas, por sua vez, são divididas em pequenas unidades para armazenamento, chamadas o quê? Setores. Então, existe dentro da superfície de gravação as trilhas e existem os setores. Independente do sistema que tu vai instalar. O disco, ele tem essa estrutura. Uma dica que eu coloquei. CDs possuem superfície óptica, né, de gravação e outros dispositivos usam tecnologia flash, né, como ocorre com os pendrives e SSDs, né, os discos de estado sólido. Em outra oportunidade a gente pode ser mais específico em relação a isso. Né? A gente sabe que os dispositivos flash utilizam o processo de gravação eletrônico, mas deixa isso mais para frente. Os setores são efetivamente os locais onde os dados digitais são armazenados. Lembrando, concurseiro, que o setor é a menor divisão física de um disco. Né? Cuidado para não confundir divisão física com divisão lógica. Certa vez a gente pegou uma questão que falava a respeito que a menor divisão lógica do disco. Aí falaram lá setor, não. Menor divisão lógica seria o cluster. Né? Então, cuidado para não confundir. Mas, resumindo, precisa-se dessa preparação, dessa estrutura. E é dentro da preparação dessa estrutura que é criado o sistema de arquivo. É por esse motivo que tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou formatar meu computador. Aí tem gente que diz assim, o que é formatar, Romildo? Aí o camarada outra vez foi na frente e disse, formatar é a mesma coisa que apagar. Aí eu digo, não, formatar é a mesma coisa que preparar o disco para receber armazenamento. Né? Agora, claro, se o disco tem conteúdo, quando tu for preparar, ele apaga tudo, ok? Mas a gente estaria preparando. E é dentro do processo de formatação que escolhemos lá o SA, o sistema de arquivo. Ok? Seguindo, vamos falar ainda no que diz respeito ao Linux, a SO, viu? Sistema Operacional Linux. Vamos falar de algo que hoje tem sido foco também em muitas provas de concurso que cobram informática, independente da banca. E quando eu digo falar de algo, eu estou me referindo à estrutura de arquivos, gente. Né? Ou, especificamente falando, a estrutura dentro do Linux em que os arquivos são gravados, que é o que chamamos de estrutura de diretórios. Então, dentro do processo de armazenamento de informações no Linux, existe uma estrutura para que os arquivos sejam guardados. Sabemos que, por questão de organização, os arquivos eles são guardados em locais específicos, né? Isso não é a tecnologia que criou, isso é desde a antiguidade. Eu lembro bem, né, que eu chegava em ambientes dentro da escola que estudava, tinha uns armáriozinhos de ferro que a turma dizia, não, ali são arquivos. E dentro daqueles ambientes existiam várias pastas onde o pessoal utilizava para guardar de maneira organizada lá suas informações. E a tecnologia, posso dizer assim, adotou isso aí. É por esse motivo que
o próprio sistema operacional, no caso lá o Windows, vocês sempre que vão guardar, criar algum arquivo, dentro do processo de organização, tu utiliza o quê? Pastazinhas para organizarem os arquivos dentro do ambiente Windows. E no Linux não é diferente. Tá? Existe uma estrutura para guardar esses arquivos, que é o que chamamos de estrutura de diretórios. Tá bom? Observação. Sempre que estamos falando de Linux, eu uso muito a expressão diretórios. E muitos concurseiros confundem. O que é esse diretório, Romildo? Quem veio da base antiga lá, do tempo antigo lá da informática, não tão antigo assim, viu? Mas deve lembrar que não se utilizava muito a expressão pasta há uns 15, 20 anos atrás. Até mesmo quem foi usuário lá daquele sistema operacional de disco, o conhecido MS-DOS lá atrás, vocês sabem que lá na época do MS-DOS, quando a gente ia criar um lugar para guardar os nossos arquivos, esses lugares eram chamados de diretório. Posteriormente, foi quando lançaram uma versão do Windows para ambiente bem gráfico, né? Depois do Windows 3.11, lançaram o Windows 9.5. Aí quando lançaram o Windows 95, trocaram o nome. A Microsoft deixou de utilizar o nome diretório, talvez para facilitar a vida dos usuários, começou a botar o nome daqueles íconezinhos lá amarelinhos de pasta. Mas para mim não foi novidade, tá? Por isso quando eu uso o Linux, eu acho bem interessante, porque desde a antiguidade eu sabia que ícone amarelinho onde a gente guarda arquivo são diretórios, tá? Mas para você concurseiro precisa entender o quê? Que diretório e pasta é a mesma coisa. E o Linux, assim como o Windows, ele tem uma estrutura de diretórios. Vamos conhecer, né, essa estrutura? Coloquei nesse slide aí uma estrutura base do sistema operacional Linux, especificamente falando, coloquei uma estrutura base de diretórios do sistema operacional Linux, para que vocês conheçam. O Linux, ele, dentro da sua estrutura, vocês vão ver que existe diretório para N finalidades, né? Ou seja, são locais utilizados, assim como lá no Windows, para guardar arquivos, informações. O que é que precisamos entender? Precisamos entender que cada diretório, ele geralmente é criado para guardar um tipo de informação específica. Na prática, tu não pode, na verdade, saber fazer nada. Mas para o que interessa para a gente, que é o processo de resolução de questão, tu vai precisar saber o nome de determinados diretórios e tu tem que botar na tua mente a finalidade, na verdade, para o qual ele foi criado. Para que tipo de arquivo esse diretório foi criado? Porque é isso que vai te interessar dentro do processo de resolução da questão. E tu vai ver isso no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Percebam bem que todas as nomenclaturas que eu coloquei aí de diretórios, do tipo bin, boot, dev, etc. e por aí vai, vocês vão perceber que todas iniciam por uma barra. E observem também que eu coloquei inclusive a barra bem em destaque no slide. Por quê? Porque o diretório barra, né, seria justamente o diretório base, o diretório principal dentro do sistema operacional Linux. Não é uma comparação tão propícia, mas se eu fosse comparar o diretório barra a algum diretório do Windows, era como se o diretório barra lá no Windows fosse teu disco C, né? Às vezes a gente diz, diretório raiz no Windows. Aí a turma diz, não, seria o C. Dentro do C que estão os outros diretórios. Então, se for no Linux, esse aí seria o barra. É uma comparação superficial, só para que você entenda. Mas a estrutura de criação desses diretórios no Linux é bem diferenciada, né? Porque muitas vezes no ambiente Windows, as pastas às vezes está tudo dentro de um disco só ali, o diretório raiz é o C e as pastas estão tudo após o C. Já no Linux você precisa entender algo. Essa estrutura aí está toda vindo do diretório principal, que é o barra. Mas vocês sabiam que determinados diretórios aí podem estar em discos totalmente diferentes? Então a gente vai tentar entender isso posteriormente, se tivermos a oportunidade. Mas resumindo, o Linux tem, assim como o Windows,
uma estrutura de diretórios. E vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa estrutura, ok? Vamos conhecer aqui um pouco mais. Primeiro diretório, né? O diretório raiz. Coloquei aí, né? A estrutura de diretórios é a forma como são organizados os arquivos e as pastas, né? Todos os arquivos e diretórios do sistema Linux instalado no computador partem de uma única origem, ou seja, o diretório raiz. Então, diretório raiz, diretório principal, né, seria o diretório inicial. Todos os demais estão dentro dele. Para cada diretório, vocês vão perceber, através dos slides, que eu destaquei algumas palavrazinhas. Para quê? Para que você, concurseiro, não precise decorar todo o conceito a respeito do diretório, mas tu precisa entender que cada diretório tem uma finalidade. E a finalidade eu destaquei em palavras para que isso facilite o processo de resolução de questão. Tu não precisa fazer nada na prática, entender nada, mas tu precisa se amarrar algumas palavras para facilitar o processo de resolução de questões, que é o que interessa para a gente. Por exemplo, diretório bin ou /bin. É o diretório justamente onde estão localizados os binários, os executáveis. Mas onde é que está o foco, Romildo, para resolver questões? Esses executáveis que podem ser utilizados por qualquer usuário do sistema. Então, o diretório bin, na verdade, é um diretório onde estão guardados arquivos binários executáveis que podem ser usados por qualquer usuário do sistema, né? Inclusive, aqueles comandos do Linux, né, que a gente pode digitar lá no bash, eles se encontram onde? Dentro do diretório bin. Então, falou de comandos, falou de binários, diretório bin. Ok? Agora, uma observação. O bin pode ser utilizado por qualquer usuário do sistema. Já o sbin, observem bem, outro diretório, /sbin. O diretório /sbin, assim como o bin, este diretório armazena executáveis, mas com diferencial. São aplicativos utilizados apenas por quem? Por administradores. O que é administradores? A gente viu lá anteriormente algumas contas de usuário e falamos a respeito do super usuário, usuário root. Então quer dizer que quem consegue ter acesso ao diretório sbin é apenas o super usuário. O diretório sbin também administra comandos, Romildo? Administra, né? A gente inclusive colocou aí abaixo, né, alguns comandos disponíveis dentro do diretório sbin. Então já vimos aí diretório /raiz, bin, sbin. Vamos para um próximo diretório da estrutura de diretórios do Linux. Diretório /usr. Esse diretório, na verdade, reúne executáveis, bibliotecas e até documentação de software usados pelos usuários ou administradores do sistema. Então, quer dizer que falou de executáveis, bibliotecas, falou de documentação de software, tu sabe que está no diretório usr, ok? Sempre que você compilar e instalar um programa a partir do código-fonte, ele será instalado nesse diretório, né, no diretório usr, tá bom? O que mais temos aí como parte da estrutura de diretórios do Linux? Um outro diretório que é muito cobrado em provas de concurso, ele é bem simples, mas muito cobrado, é o diretório /boot. O que é o diretório /boot? Sempre lembrando, quando vocês verem esse nome boot, sabe que boot está ligado à inicialização do sistema. Então quer dizer que os arquivos relacionados à inicialização são os arquivos que ficam guardados no diretório boot. Então boot, inicialização, arquivos de inicialização está lá no diretório /boot. Diretório /dev, outro também muito cobrado. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, algumas questões onde boot /dev ele foi cobrado. Esse aí, na verdade, é o diretório que armazena, posso dizer assim, arquivos de dispositivos do sistema, né? Esse diretório está associado a dispositivos de hardware e arquivos essenciais para o funcionamento desses hardwares, ok? E para finalizarmos, vamos ver aqui mais uns 2 ou 3 diretórios também muito comuns cobrados, como é o caso do diretório /home. O /home é o diretório onde ficam os arquivos pessoais do usuário. Uma observação, todo usuário, na verdade, a gente precisa entender que ele possui um diretório criado dentro do sistema, né? Cada usuário cadastrado no sistema Linux, ele possui um diretório com o seu respectivo login. Exemplo mesmo, se eu logar com o nome Romildo,
aí você vai perceber que vai estar lá. Dentro do /home vai estar lá o nome Romildo. Então, resumindo, /home é o diretório onde os arquivos pessoais do usuário logado vai ficar lá armazenado, tá bom? Diretório etc, diretório de configuração, /etc. Ainda temos o diretório /mnt, que é de montagem de dispositivos externos, né? Vocês vão ver aí no slide, né? Utilizado para acessar os arquivos de CD, pendrive e assim sucessivamente, né? Quando falar de arquivos variáveis, onde é que está no Linux? Diretório /var, né? Falou de processos, a gente sabe que temos o diretório /proc, né? Arquivos temporários, Romildo, temos aí o diretório /tmp. Então, resumindo, o Linux ele tem essa estrutura de diretórios, né? E quando falamos do sistema operacional dentro do processo de resolução de questão, vamos precisar entender essa estrutura. Eu preciso decorar cada detalhe conceitual, Romildo, desses slides? Não. Mas a gente precisa identificar uma nomenclatura base que nos faça entender a finalidade do diretório. E isso para quê? Para facilitar o processo de resolução de questões. Então, por hoje, vamos ficar por aqui, mas a próxima aula, no nosso próximo encontro, vamos entender como é que todos esses conceitos estão sendo hoje utilizados dentro daquilo que interessa para a gente, que é o processo de resolução de questão. Então, vamos responder algumas questões e entender aonde cada item desse, né, que vimos aí, através dos conceitos do sistema operacional Linux, estão sendo cobrados pelas bancas organizadoras. Então, até o próximo encontro.